Foi. Eu passei o meu terceiro ano dando uma brincada, não estudava tanto, meu ensino médio também, só que eu tirava boas notas. Eu era aquele aluno que você enxergava e falava, ele vai passar no vestibular. Esse é o cara. É, eu tirava o 8, o 9 sem estudar tanto. Então, se você falasse assim, porra, se Se nem se. estudar, vai pro 10 Não, já. se estudar, esse cara passa no ITA, né? E aí aconteceu que no final do meu terceirão, mais ou menos na metade ali, eu comecei a falar, eu quero vestibular. Quero passar na federal, quero direito na federal. E eu fui, prestei. E tinha duas fases na época. Eu passei na primeira. Já não sei nem como, porque eu passei raspando. Que a gente tem a ilusão de que a escola é a mesma coisa que o vestibular, e não é. É, você vai bem numa prova da escola porque você estudou ali pra prova daquele dia que cobra um único assunto. É fácil. O vestibular, ele te cobra o assunto do primeiro, do segundo e do terceiro. Na prova ali do ensino médio, o conteúdo que a prof. Bia passou numa sexta, cai na segunda. Fica fácil. E aí, eu cheguei lá e passei na primeira fase, raspando ainda. Já tomei um choque ali. Quando eu passei na primeira, teve um outdoor, foi colocado, né, escrito aprovados, primeira fase. Só que o primeira fase tava pequenininho e o aprovados grande. Então todo mundo começou a olhar e falar, porra, eu não duvidava dele mesmo, sabia que ia passar, sempre acreditei. E eu tava já, meu Deus do céu, passei só na primeira e ainda tem a segunda. E a segunda era mais difícil do que a primeira. Quando chegou a segunda, eu não passei e o outdoor continuou lá. E ninguém sabia que não tinha passado. Porque pra todo mundo Tinha passado. eu já tava. Né? Igual vocês comentaram ali do meu tio, teve um encontro que ele organizou, da família Medeiros. O Madeira é o sobrenome mais comum, mas teve um encontro da família Medeiros. E teve um tio que chegou e ainda falou, ninguém enxergava o primeira fase pequeno, mas ele enxergou. Só que ele leu errado. Ele leu o primeiro lugar. E ele acreditou que eu tinha passado em primeiro lugar. E chegou assim, nossa, no encontro da família, assim, mas que legal que você passou em primeiro e eu já tava estudando pro vestibular de novo. Porque aquela reprovação, ela fez com que eu olhasse e falasse, pô, como que eu não passei? Eu não vou largar a mão. Porque muita gente, quando não passa no final do terceiro, o que que a pessoa faz? Ela desiste. Ela larga a mão e ela fala, ah, então não é pra mim. Né? Já que eu me dediquei e tal e não consegui passar, eu vou largar a mão disso aí. E eu não larguei. Falei, agora eu vou passar. Eu comecei a estudar de novo, e o conteúdo que cai no vestibular, querendo ou não, é o que tu vê no ensino médio, e eu falava, como que na prova que eu tirava 9, 10, 8, eu agora não lembro? Como é que eu não lembro de nada desses conteúdos? Muito estranho isso aí. Eu comecei a focar em por que, que a gente lembra de algumas coisas, por que, que de outras a gente não lembra, como que se estuda de verdade pra não esquecer mais. E aí no final daquele ano, que eu falei, pô, agora eu vou passar, aí de fato o primeiro lugar, que não era mais primeira fase, ele se tornou real. Eu passei em primeiro lugar. E depois disso tudo, né? Aí tu perguntou quem é Gabriel Madeira, o que, que ele faz? Depois disso tudo, eu poderia estar na faculdade. Poderia estar lá. Eu tinha feito o meu papel, tinha passado já. Só que quando veio a pandemia, e eu ficava falando de vestibular o dia inteiro mesmo, já tendo passado, deu a pandemia, acabaram as aulas da faculdade, eu tava em casa. Teve um amigo meu chamado Felipe Dresch. Hoje ele cursa medicina, tá indo pro segundo ano, sei lá, de medicina já. E ele veio pra mim, eu tinha ele como mais inteligente do que eu. E quando ele veio, estudando, depois de ter reprovado no terceirão também, no vestibular, não passou em medicina, ele chegou pra mim e falou, Gabriel, cara, eu preciso de ajuda nisso aqui. Eu falei, não, eu achei que só eu tinha sofrido, porque eu sofri pra estudar em casa. Só que ele, que era tipo uma pessoa que eu tinha como mais inteligente do que eu, que ele tava no cursinho e tava tendo o melhor material possível, tava tendo toda a estrutura. Eu falei, se ele tá sofrendo, imagina o tanto de outras pessoas que também não estão. E aí, a partir dele, a gente começou a produzir conteúdo sobre isso, explicar o método, consolidando, e aí hoje, já 2 anos depois, mais de 1.100 alunos e centenas de aprovações geradas, tanto em medicina quanto em outros cursos concorridos em federais. E hoje o que a gente faz é propagar isso, né? Propagar um método que faça com que tu entre mais rápido. A gente comenta que qualquer pessoa hoje em dia tem materiais com a internet, isso se tornou ainda mais fácil acesso a aulas, materiais, PDFs, só que pouca gente sabe o que fazer com isso tudo, pouca gente sabe como estudar de verdade. Então esse é o nosso papel hoje em dia, o nosso trabalho. Lembrando que você estudou em bons colégios, né, Gabriel? Porque o pessoal, mas ele não passou porque estava mas você teve sempre a sua parte de estudos sempre em colégios bons, né? Sim, sim, sim. E óbvio que o colégio com certeza contribuiu muito, mas uma coisa que a gente comenta é que, por melhor que seja um professor, ele nunca pode fazer a sua parte. E acontece que nunca explicaram como fazer a nossa parte. Então, esse é o ponto, né? Eu tinha ótimos professores, tenho talvez um que tenha sido até professor de vocês, o famoso Hernani, é um dos professores mais famosos de lá. Sim, conheço. Até hoje, toda vez que eu vou no colégio, eu gosto de tirar uma foto com ele para marcar a evolução no tempo, assim. Hernani Bender, Isso aí, José Hernani Bender. ele dava aula no centro educacional, né? Ele deu aula pro meu tio, pra minhas tias, cara, deu aula pra
quase todo mundo que eu conheço. É um professor fantástico. E, como exemplo, ele pode fazer quase tudo, menos a nossa parte. E aí o problema é que nunca explicaram como fazer a nossa parte. O que você faz quando você chega em casa depois de uma aula? Como que você aproveita a aula da melhor forma possível? Como que você vai resolver um exercício depois? Então, a nossa parte, que ninguém pode fazer, nunca foi explicado como se faz.